Salve, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje aqui no nosso Consciência Hebraica, dia especial, você já sabe. Nós estamos vendo as parábolas de Jesus. Estamos no episódio de número 43. É a segunda parte do tema A Casa e o Fundamento, que nós já vimos na primeira parte. Estamos vendo os dois devedores. Hoje é dia 18 de abril de 2021. Seja bem-vindo. Se você não conhece o nosso canal, entra lá no YouTube, no Consciência Hebraica, e você vai nas playlists. Lá tem playlists de vários estudos e este é um deles. É interessante você pegar a primeira parte e assistir. Vamos então para o nosso tema. E a gente sempre começa aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica falando do porquê Consciência Hebraica, das 4 potencialidades humanas. A essencial é a que nos diferencia de toda a natureza, dessa faculdade, né, dessa potencialidade. Nós temos a expressão da consciência, o arbítrio, a vontade e o amor, que diferencia o animal que nós somos. Então a consciência é um dos pontos culminantes. Para nós, o hebraico, ele tem o sentido de universal, é a espiritualidade humana. E o judaico é aquilo que aconteceu ali no Oriente Médio, a história que se universalizou. Mais ou menos como a música clássica e a filosofia, que apesar de terem acontecido em um povo, pertence a toda a humanidade. Sim, Jesus foi muito apresentado pelo helenismo, né? Uma mistura da cultura grega com a cultura romana. Os pais da igreja, Agostinho, aqui no Lutero, tiveram muito essa influência. Nós queremos um Jesus mais hebraico. O movimento procura buscar o olhar original de Jesus para a espiritualidade humana. Parábolas e metáforas, sem comparação, quem fizer o curso inteiro vai entender por que é um curso extraordinário. Então nós oferecemos a você uma boa viagem com o nosso jato crístico. Vamos para a casa e o fundamento, os dois devedores. O que nós vamos ver nessa série, né? Nós já comentamos no primeiro episódio aonde a nossa vida está fundamentada, em que você está lançando a tua existência, talvez a tua eternificação, está fundamentada em quem? Homens. Jesus, teórico ou prático, né? O que significa nós dizermos que somos discípulos de Jesus? A segunda morte, a morte da nossa essência. Olha, se você leva a sério a vida espiritual, tem que estar por dentro desse tema. Maria, símbolo da nossa alma, sempre aos pés do Mestre. Vamos aprender muito com ela hoje. O vaso de alabastro do nosso ego precisa ser quebrado para que o cheiro, né, o olor do óleo de nardo puro possa invadir nossa casa e a todos. Nós vamos ver bastante isso hoje. Religiosidade versus espiritualidade. O vaso tem que quebrar. Então não somos contra a religiosidade, mas ela precisa ser transcendida. E vamos ver aí as características de Judas, né? O cara que fundou a primeira ONG aí da história. Nós vamos dar uma olhada nisso tudo. Bom, nós estávamos aqui vendo esse texto. Vimos a primeira parte, né, dos dois devedores. É importante você assistir o episódio anterior. E agora os textos estão lá em Lucas 7, né, de 36 a 50, Mateus 26, de 6 a 16, e João 12, de 1 a 11, João 11, 2. É importante você ler todos esses textos para poder entender o que estava acontecendo. Lá em João 12 está escrito assim: disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Bom, deixa eu te dar o contexto. O que estava acontecendo aqui? Nós tínhamos um fariseu, um homem que tinha lepra. Pelo que nós entendemos, ele foi curado da lepra, provavelmente pelo próprio Jesus. Toda a pessoa que era leprosa, ele vivia afastado da sociedade. Ele era um homem que tinha posses, tinha condições, tinha cultura, mas tinha perdido a saúde. Isto não está claro nas escrituras. Eu estou aqui
fazendo deduções, né? Você pode considerar que ele tenha sido curado por Jesus. Leproso ele não era, porque não estaria dando uma festa daquelas se estivesse em pleno curso da lepra. Você pode considerar que ele tenha se curado de uma outra maneira? Não parece muito provável. Por isso que nós vamos encarar a possibilidade de que sim, Jesus o havia curado, né? Foi uma das pessoas com lepra, das várias que Jesus curou. E o nome dele era Simão. E ele então deu uma festa para se reinserir na sociedade, né? Alguém que tinha lepra tinha que conviver em lugar isolado. E nesse momento acontece algo extraordinário, né? E é importante que você entenda algumas coisas que nós já relatamos. Existem muitas passagens em que Jesus irradia do seu espírito, da sua aura, né, da sua energia, não sei que nome você quer dar a isso, mas ele tem o poder de tocar o coração de pessoas, né? A gente vê esse exemplo profeticamente lá no Antigo Testamento, em Moisés, quando Deus reparte do espírito de Moisés, do espírito que estava santificando Moisés, né, dessa qualidade de Moisés com 70 anciãos. Era uma profecia do que aconteceria lá em Pentecostes. Jesus vai produzir esse efeito em Pentecostes. Nós já explicamos aqui em outros estudos. Ele transcende e o seu espírito, o espírito humano de Jesus, acaba ficando na qualidade Wi-Fi de Deus, né? Ele se torna templo de Deus. Deus se derrama integralmente nele e agora a sua santificação pode ser compartilhada com todos os homens e mulheres, porque quando eles oram, quando eles buscam em nome de Jesus, a qualidade que estava em um homem do Oriente Médio agora está esparramada na infinitude de Yahvé Elohim Adonai. Como nós chamamos isso? O Espírito Santo do Senhor Jesus. Mas antes de acontecer a questão do Pentecostes, que vai ocorrer depois da sua nova geração, ressurreição, como mais precisamente é correto chamar nova geração, antes disto era poderoso o Espírito Santo em Jesus. E assim como artistas tocam pessoas, assim como líderes conseguem mover multidões, assim como há esse carisma chamado, né, que tem esse poder, no caso de Jesus havia uma qualidade profunda do seu ser que às vezes movia determinadas pessoas. E todos nós que somos discípulos de Jesus sentimos isso hoje. O nome de Jesus, a qualidade de Jesus, o amor de Jesus, o Espírito dele muitas vezes nos impele, não? Nos emociona, nos toca, clareia a nossa mente, cura o nosso corpo. Então, se você ainda não teve essa experiência ou não tem essa fé, talvez seja difícil você entender isso. Mas se alguém já andou um pouco com Jesus, sabe bem aquilo que eu estou falando, como nós sentimos o Mestre, como nós intuímos o Mestre, como nós entendemos o Mestre, como o nosso entendimento é tocado por ele. E este, assim, é o principal fundamento daqueles que seguem Jesus, dos discípulos de Jesus, é a experiência autêntica, real, viva, que todos que seguem o Mestre têm esta qualidade de relacionamento, de experiência, né? Por exemplo, eu citei no caso da viúva pobre, que é uma mulher que pega tudo que tem e vai distribuir ali no tesouro, né? Se você não conhece a oferta da viúva pobre, é só você procurar aí no Google, você vai saber de que passagem eu estou falando. Com certeza, com toda certeza, houve um toque, houve um impulsionar. Jesus impeliu aquela mulher, inundou o coração dela, dando a ela aquela convicção.
Veja, quando eu digo que o Espírito Santo faz isso, ele não obriga ninguém. Não vamos usar a palavra incorporação, ou seja, o Espírito de Jesus não retirava o arbítrio de ninguém. É muito importante você compreender isso. O que o Espírito faz é encorajar, é consolar, é dinamizar. Ele é um dínamo da nossa consciência e das nossas qualidades latentes. Ele potencializa aquilo que escolhemos, aquilo que queremos. Se nós não temos forças, mas queremos, ele traz vigor a este querer. Então, nesta passagem, onde Maria Madalena ou Maria de Betânia, há uma confusão, mas nós já explicamos que eles são a mesma personagem, né? Na nossa visão, humildemente, é claro, né? Se você considera ela personagens diferentes, ok, sem problema nenhum. Nós vamos tomar dessa perspectiva, né? De que Maria morava em Betânia, que era a casa de Lázaro, mas também tinha casa em Magdala, que era uma outra localidade. Lázaro era muito rico, tinha muitas posses. Então, importante você compreender o que aconteceu com Maria. Não? Maria era uma mulher com riqueza, era um tipo de uma socialite da época, né? Andava displicentemente, tinha muitos amantes, e ela foi se envolvendo talvez com espiritualidades, com místicas espirituais, acabou envolvida com muitas entidades, com seres espirituais que governavam a vida dela, e ela foi então decaindo no seu senso de virtude, no seu senso de equilíbrio, e foi se degradando até o momento em que ela ficou completamente dominada por esses seres, entidades. Então Jesus a liberta, Jesus dá a ela uma nova dignidade, ela sente uma mudança no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, no seu espírito, revela a ela o sentido da vida, revela a ela o objetivo dela estar viva, ela encontra o verdadeiro amor na adoração a Yahvé, Elohim Adonai. Aquele homem indica para ela o sentido e o propósito da vida, a missão e a direção da sua existência. Então, a casa dela toda é transformada, né? Marta, sua irmã, também é tocada, e o próprio irmão Lázaro, que era o patriarca, não se fala em paz ali. Talvez Lázaro fosse o irmão mais velho, de uma família de muitas posses. Enfim, a Maria passa por essa transformação e ela sabe que ocorre essa festa, ela é uma das pessoas convidadas, e num determinado momento ela é simplesmente tocada, ungida, invadida, potencializada, ela é movida em Espírito Santo do Senhor Jesus. E ela então começa a olhar a sua condição, aonde ela estava, o que tinha acontecido com ela e o que Jesus tinha feito por ela, como ele a tinha resgatado de um reino de trevas, como ele a tinha transportado para um reino de amor, de uma nova qualidade. Ela se sentia livre como pessoa. Então ela faz algo inusitado, né? Aquele transbordamento fica tão grande, tão forte, que ela não resiste. Ela pega um vaso caríssimo, que normalmente tinha 14 centímetros, mais ou menos, os estudiosos falam, que era um vaso lacrado, que tinha uma essência caríssima, né? Chega a se estimar entre 15 e 30 mil reais, era um óleo para ser usado numa situação muito particular, e ela então entra por aquela casa em prantos, né? Tocada, sensibilizada, movida, e ela vai diretamente aos pés de Jesus. E ela então começa a chorar, e as lágrimas que correm do seu rosto inundam e lavam os pés de Jesus, e ela começa a enxugar com os seus cabelos, e ela quebra aquele vaso, e a casa inteira, um olor muito forte, muito maravilhoso, gostoso. Então aquilo tudo invade a todos ali na casa. E ali há uma verdadeira comoção e também uma perturbação.
dependendo de quem estava ali sentindo o que estava acontecendo. Porque se alguns tiveram sensibilidade para compreender a dimensão espiritual do que estava acontecendo, outros estavam completamente apáticos e frios, julgando aquela mulher, considerando aquela liberdade, aquele escândalo, né? Uma pessoa que entra em prantos, que se derrama aos pés, que começa a tocar os pés daquele homem, a beijar os pés daquele homem. Então, os homens e as mulheres talvez ali se dividiram em dois grupos, inclusive os próprios apóstolos. Eles acabam sendo influenciados por Judas. Judas acaba reclamando do preço, do desperdício daquele óleo. Ele cita os pobres e começa a haver uma perturbação. E Jesus, então, vê aquilo tudo, e este comentário está exatamente neste clima, né? Eu peço para que você imagine o que é um evento, uma festa, um homem importante estar ali, considerado um santo, um profeta, alguém de uma virtude particular, e de repente uma mulher, uma bela mulher, porque pelo que parece, Maria Madalena ou Maria Betânia era uma mulher muito bonita, uma mulher que tinha um cuidado, um trato, tinha dinheiro, tinha uma certa posição, e ela entra ali por aquela casa chorando em prantos, né? Já todos estranham aquilo, e ela se lança aos pés daquele homem, beijando os pés daquele homem, quebrando o unguento. Jesus devia estar acomodado num determinado lugar, e todos ali param, fica aquele comentário, né? Então é neste ponto que nós estamos, este é o clima, é o ambiente. Então, assim que Judas diz a respeito de usar o dinheiro para os pobres e tudo mais, e aqui fez um comentário, né? Não que não haja ONGs sérias ou movimentos sociais que sejam sérios para cuidar dos pobres, nem todo movimento é correto, nem todo movimento é errado, mas há um certo utilitarismo, né? Ou seja, você usa os pobres como um meio para você se beneficiar, para você ter um padrão de vida muito alto, para você ganhar bem, para você pagar muita gente, etc. Então, não é bem a misericórdia e a compaixão que move aquele trabalho, né? É um alto benefício, isso também tem muito, né? Quem já militou no meio social sabe disso. Muita corrupção, muito desvio, muitas coisas que acontecem de maneira errada. E ali Judas está exatamente nesse princípio, porque a passagem deixa claro que ele tinha o controle do dinheiro. Jesus era um homem que sempre pedia para que os pobres fossem lembrados e sempre ajudava os pobres. Era algo muito forte no trabalho de Jesus. Ele estava habituado já a fazer isso. Só que Judas também roubava, né? Ou seja, ele usava aquela causa, aquela militância a favor dos pobres em seu próprio favor, desviando o dinheiro, né? Então, aqui Jesus diz, olha, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Olha, essa frase de Jesus é muito interessante, né? Jesus teve um sepultamento muito rápido, que estava inclusive prestes a acontecer, né? Esse fato ele está muito relacionado com os últimos dias de Jesus. Você vai ver que tem um evento ali próximo que é a cura de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, né? Ele fica doente, depois morre, e Jesus o ressuscita, e essa passagem está mais ou menos ali no final já do ministério de Jesus, onde ele está próximo de ser preso. É um dos últimos atos, e cria toda essa polêmica. E Jesus morre às 3 horas da tarde, que é a hora nona do dia dos judeus. E às 6 horas ninguém podia fazer mais nada. Então eles tinham 3 horas, tiveram 3 horas apenas para descê-lo da cruz, limpar as suas feridas e rapidamente sepultá-lo, porque eles tinham até às 6 horas para fazer tudo isso. E assim, as pessoas não sabiam disso ainda, mas ele já sabia disso como profeta que era.
E ele fala isso, né, dizendo, olha, isso que está sendo feito aqui está sendo feito para o meu sepultamento, porque não haverá tempo de que eu seja ungido como todo. Havia o hábito, né, o costume de que quando alguém morria ali em Israel, eles não tinham um processo de mumificação como os egípcios, né, mas os judeus tinham um processo de preparação de ungüentos que eram feitos no corpo antes do sepultamento. Tanto que as mulheres, depois, elas sabem que foi feito tudo muito rápido, elas se juntam e vão na madrugada do domingo para fazer isso corretamente. Elas ficaram muito chateadas de que Jesus não tivesse tido este direito, né, de ser embalsamado, vamos dizer assim, seria o termo correto, não mumificado, que é um processo egípcio, mas embalsamado, preparado de forma adequada, né? Foi quem fez o sepultamento de Jesus foi Arimateia e Nicodemos. E as mulheres sempre são mais delicadas, né? Têm mais habilidade, muitas vezes, para fazer determinados serviços, e principalmente naquela época elas certamente disseram, os homens não entendem nada disso, né? Fizeram de qualquer jeito, meu Deus, nós precisamos honrar o mestre, fazer algo devido, delicadamente para ele. Então compraram lá as melhores especiarias, ou juntaram as melhores especiarias que tinham para esse fim, e foram no domingo de manhã para realizar devidamente, né? Tanto que você vê aí também uma outra situação interessante, que eles não esperavam a nova geração de Jesus, a ressurreição de Jesus, né? Elas foram certas de ir lá embalsamar um cadáver, não alguém que vivia, né? Então, assim, todo esse contexto está nesta passagem. Jesus está, então, dizendo algo que eles nem puderam entender aí na hora, né? Hoje nós entendemos. Olha a frase que ele usa, né? Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, né? Ou seja, isso está sendo feito porque no dia da minha sepultura não haverá tempo de que seja feito. Jesus então dá uma frase que é central a respeito da compreensão do apoio, do auxílio social, né? Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então Jesus está dizendo, olha, vocês estão, eu sempre colaborei com os pobres, né? Sempre pedi para que vocês dessem parte do nosso dinheiro e ajudassem as pessoas em pobreza. Se você ler o Evangelho, você vai encontrar Jesus fazendo isso sempre, mas não agora. Ou seja, para ele a questão da resolução da pobreza social, ela não é a todo custo, ela não é um objetivo e um fim em si mesmo. Queria que você entendesse isso, né? Muito da nossa política, muito dos nossos líderes, infelizmente, não conseguem ter esta perspectiva, né? As pessoas têm a política, ou, em último caso, em casos mais violentos, a revolução, o ódio, né? A tomada de armas, né? A destituição de pessoas e o derramamento de sangue. Ou seja, não há limite para o uso de qualquer coisa para que esse fim da eliminação da pobreza e do bem-estar da sociedade seja alcançado. Jesus não usa isso dessa forma. Não é esta a finalidade da vida humana, erradicar a pobreza. Jesus fala, olha, há uma compreensão mais profunda que deve ser colocada para aqueles que querem realizar o serviço à humanidade, né? Então ele diz, a questão da pobreza e dos pobres é um dos problemas que nós temos, é uma das dificuldades que nós temos, mas ela não é nem a primeira, nem a única e nem a fundamental. Ela está aí, vocês têm oportunidade de se mover em direção a ela, mas ela não é o fundamento da vida humana. O ser humano não nasceu propriamente para ter um determinado padrão de vida.
nasceu para compreender o significado da sua existência e realizá-lo. Evidentemente que com fome e miséria ninguém faz isso. É por isso que Jesus tinha essa dimensão da necessidade humana ser suprida para que ele pudesse compreender e realizar aquilo que a vida propôs para o homem, que na verdade é realizar Gênesis 1:26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança, ou seja, o homem chegar a filho de Deus, chegar a templo da divindade, ser constituído como cidade do Deus vivo. Então, este é o sentido fundamental, né? Independente de que qualidade de vida você tenha durante esse processo, isto é fundamento, isto é inegociável, isto está acima e além de tudo. Então ele chama a atenção, dizendo, os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Olha, então, esse evento já tinha acontecido após a ressurreição de Lázaro, né? Lázaro já havia sido ressuscitado. E Betânia era o lugar onde Lázaro também tinha casa. Simão também era de Betânia. E as pessoas iam, e onde Lázaro estava, elas iam querer ver o homem que depois de 4 dias morto havia ressuscitado. E olha o que acontece aqui. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Você imagina os sacerdotes que tinham sido preparados por Deus, os levitas, para receber o Messias, para exaltar o Messias, para apoiar o Messias. E o que fazem os principais líderes do judaísmo, né, da visão religiosa da Torá, que perderam o caminho da espiritualidade e se concentraram apenas na moral e na religião. Não alcançaram a ética e a espiritualidade. Eles decidem matar Jesus. Já estava decidido, já tinham tomado a decisão de que aquele homem não poderia continuar vivo fazendo o que estava fazendo. E olha, o que Jesus fazia? Lançava luz, lançava consciência, curava, tratava, dava iluminação, dava sentido, propósito à vida humana e realizava em si esse propósito e o espargia para todos que o ouviam. E eles então tomaram a decisão de matar. E não só matar Jesus, mas decidiram matar Lázaro também. Então já tem um duplo homicídio, um duplo assassinato planejado pelas principais lideranças do Templo de Salomão, pelas principais lideranças religiosas. Então foi o poder político de Roma, o poder bélico de Roma e o poder religioso e político judaico que tomou a decisão daquela morte, né? Evidentemente, isso não significa e nem representa a consciência de todo o judeu, de todo o hebreu. A população foi lançada e convencida, em parte, àquela morte, né? Muitos acolheram Jesus, receberam, se converteram, e o judaísmo, em parte, aceitou o Messias. Em parte, não, como também estava profetizado. Mas aqui nós estamos falando de uma crosta religiosa que vai se estabelecer depois, inclusive, dentro do próprio cristianismo. Então isso não é um privilégio dos judeus. Muçulmanos, judeus, em qualquer parte, no espiritismo, na Umbanda, na Quimbanda, em todos os movimentos esotéricos, sempre há castas humanas que se alocam, que tomam poder, que buscam seus próprios benefícios e que usam de violência para manter seus cargos e posições, que adotam a corrupção, seguem a regra de que tudo vale, né? Que todos os meios são justificados por um fim que se quer alcançar. E aí acabam rompendo completamente todo o vínculo de bom senso, daquilo que é correto, daquilo que é justo. Isso que é o que acontece aqui.
porque muitos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, continuando agora, nós vamos pegar o texto de Lucas, né? Veja, nós demos uma boa introdução no tema, queria que você pegasse, principalmente o episódio anterior, demos o contexto, e agora nós vamos entrar no texto de Lucas. Vamos aproveitar e retomar o texto, agora com bastante informação já, você vai conseguir compreender bem todo o texto. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Olha, em Lucas não se dá os detalhes que tem em Mateus. Então lá em Mateus diz, e estando Jesus em Betânia, então dá em que lugar ele estava? Betânia. E em casa de que fariseu? Simão, que havia sido leproso, que tinha sido curado. Agora fica bem mais claro quando nós juntamos os evangelhos de Lucas e Mateus, né? E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, olha, aqui o texto diz que ela era uma pecadora, então ela já tinha sido transformada, né? Sabendo que ele estava à mesa em casa deste fariseu chamado Simão, que era leproso, provavelmente curado por Jesus, levou um vaso de alabastro com unguento. E aí em João nós temos um complemento para dizer quem era essa pecadora. Olha lá em João 11:2. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então, para nós fica claro que esta mulher, que esta pecadora, era Maria de Betânia e também Maria Madalena, Maria de Magdala, que elas, as duas são a mesma personagem, que era irmã de Lázaro e que tinha tido uma vida totalmente desvairada, tinha se perdido e havia se convertido, havia trocado, havia mudado, havia tido um novo nascimento, e era esta mulher que estava nesta cena. Eu acho que agora para você, espero que fique claro. E no 38 diz assim, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Então veja o que está acontecendo aqui, né? Esse ambiente que se criou foi realmente muito denso, né? Essa mulher, nesse momento da festa, ela paralisa todos, né? Gera aquele comentário entre Judas e os apóstolos, e o próprio Simão fica chocado com aquilo que ele está vendo, né? E aí nós vamos começar a entender a mente, né? As emoções, o que está pensando esse Simão leproso, né? Então, ele vê ela em prantos, né? Porque ela está chorando com um misto de alegria, arrependimento, constrangimento, gratidão. Muitos são os sentimentos que correm no coração de Maria nesse momento. Ela lembra da sua miséria, então ela se arrepende, ela lembra do que ela sente agora da vida, então ela sente gratidão. Isso gera um constrangimento nela do que ela era e do que ela é, então ela chora e ela quer demonstrar gratidão, ela sabe da miséria da qual ela foi tirada, né? Vários escritores já escreveram que isso era como assim, uma violeta aos pés do Himalaia, né? Jesus sendo aquele gigante espiritual, né? Ou então a miséria e a misericórdia, né? Jesus misericordioso, tendo retirado aquela vida das trevas e dado um novo sentido à existência dela. Então toda essa dimensão das nossas misérias humanas, Maria está representando a nossa alma,
que estava completamente perdida, não tinha condições em si mesma de poder evoluir, crescer, alcançar a condição pela qual foi criada de chegar a filha de Deus, né? Ou a filhos de Deus. Então, ela estava completamente despedaçada, como nós também, né? Ela representa, no caso, a nossa alma, representa o nosso ego, como aquele vaso de alabastro representa o nosso ego que tem que ser quebrado, porque ele tem uma essência maravilhosa dentro de si, mas ele está lacrado, está fechado, endurecido, né? Então, o vaso precisa ser quebrado para que aquela essência se manifeste e venha à tona. Maria está representando a alma do discípulo, todos os discípulos de Jesus em todos os tempos que ainda vão ser tratados, curados, salvos, renovados, transformados no seu entendimento, renovados na sua forma de viver, né? Mesmo não se tornando pessoas totalmente corretas, perfeitas, isso é impossível, ninguém será, só ele foi, mas mesmo assim estes homens e mulheres agora têm dentro de si uma nova condição, uma nova dimensão de querer acertar, de querer fazer o melhor, de querer se transformar, de querer alcançar cada vez mais a verdade, a dignidade, a virtude, a luz, o entendimento, a inteligência de uma vida mais coerente, mais harmônica em relação ao Criador, ao sentido da própria existência humana. Maria chora, como a nossa alma chora, por vermos que fomos agraciados, né? Sem nenhum motivo, nada tínhamos a oferecer, nada podíamos dar, não tínhamos nenhuma condição em nós mesmos. Mas mesmo assim ele nos alcança, ele nos busca, ele vai atrás de nós, ele toca e transforma a nossa existência. É esse o quadro espiritual. Mas infelizmente as pessoas estavam numa dimensão completamente material, né? E aí, tanto Judas, que tinha interesse de roubar o dinheiro, por isso queria vender, já pensou imediatamente no lucro que ele poderia ter, né? E não viu nada de espiritual ali. Se esse Simão foi curado por Jesus, agora nós vamos ver uma outra dimensão também, né? Que a pessoa pode receber uma cura física, mas ela pode não receber uma cura emocional, mental, espiritual, né? Porque parece que é isso que acontece, né? Porque Simão, quando ele vê tudo isso, né, ele questiona dentro dele, ele fala com ele próprio, né? Ora, se esse homem fosse um profeta de Deus, ele não permitiria essa intimidade, né? Essa mulher aí era uma devassa, uma pecadora. Ele olha para o passado dela, não olha para o presente, né? Ele não olha para o que espiritualmente está acontecendo ali, a miséria e a misericórdia que estão sendo derramadas ali, expostas ali da natureza humana. Ele olha com um olhar maldoso, ele olha com um olhar que tem maldade no seu interior, né? E ele condena Jesus ali. A sua fé, se ele foi curado, ele diz, olha, acho que foi Deus que me curou, não foi esse homem, porque esse homem, se ele fosse realmente um profeta, se ele fosse de Deus, ele não permitiria que isso acontecesse. Então você percebe bem o que é a moral religiosa, né? Porque eu entendo que religiosamente isso foi muito complicado. Olha para essa cena, imagina você num lugar, numa festa, e de repente entra uma mulher bonita e começa a se lançar nos pés de alguém, chorar copiosamente. Pensa bem, será que nós teríamos a sensibilidade de entender o que aquela mulher estava sentindo? Espiritualmente nós ficaríamos tocados por aquele quadro ou ficaríamos escandalizados, achando que aquilo era um exagero, estava atrapalhando a festa de todo mundo, estava roubando a cena? O que era aquilo? Imagine se você, neste momento, né? Então, este é o ambiente do que está acontecendo aí. Jesus está passivo, ele está permitindo isso tudo. E o que causa mais estranheza nos discípulos, nos apóstolos, todos contra Jesus. E Simão, por último, que era o dono da festa, que era o dono da casa, que tinha organizado tudo, né? Que talvez foi o homem curado por Jesus da sua lepra,
mas tem dimensões dele que ainda não estão tratadas, nós vamos ver adiante aqui. E aí o que acontece? Vamos voltar aqui para o nosso texto, e ele diz: e respondendo-lhe Jesus, disse-lhe, respondendo por quê? Porque Jesus conseguiu enxergar o que Simão estava pensando nele para com ele mesmo, né? Então Jesus aí revela-se que ele realmente é um profeta. Você percebe que a colocação do Simão é: se esse homem fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus responde porque é um profeta e olha o que está dentro dele sem que necessário fosse ele falar. Jesus se revela então como de fato um profeta. Respondendo, lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele prontamente disse: dize-a, mestre. Veja que ele não tem uma atitude ainda de repreender Jesus ou de ir contra publicamente. Ele só está intimamente num estado negativo, né? Os apóstolos e os discípulos, Judas já tinha capitaneado ali uma turma que foi contra Jesus e ele brecou o pessoal. Agora o dono da festa que falava. E a mulher continuava aos pés de Jesus chorando. Ela não está incomodada com nada e nem com ninguém. Ela quer saber dos pés do seu Senhor. Ela quer estar aos pés do Mestre. Aquele é o melhor lugar do mundo. Ela não interessa se estão criticando, se acham que ela está fazendo algo sem higiene, que ela está exagerando. Ela não quer saber de ninguém, ela não quer saber de nenhum juízo, ela não quer saber de nada. Ela está completamente movida, tocada, sensibilizada, invadida, né, pelo amor, amando a Deus e aquele homem que tinha livrado o seu coração das trevas, né? Então Jesus se vira para Simão e diz: uma coisa tenho a dizer. Ele disse: dize-a, mestre. Jesus falou: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Então, deixa eu dizer aqui um conceito. Olha, esse credor tinha 2 devedores, né? Se observa os 2 números que Jesus usa, não são coincidências, mas é o número 5, 500 dinheiros e 50. E há 10 vezes mais, né? Ou seja, 50 vezes 10 é 500. Então, o que esses números nos falam, né? Gente que já estudou aí a numerologia hebraica, se você perdeu, pegue os capítulos, principalmente o Amanhecer da Consciência Hebraica, que é um outro playlist, e aqui mesmo eu creio que nós já tratamos lá para trás, você pode, olhando todos os capítulos, você vai ver a numerologia de 0 até 10. Mas 5 é o número do homem natural, o homem que ainda não tem discernimento nenhum, né? O homem que ainda não sentiu a inclinação espiritual. Está quase que na condição do animal, mas ele é um animal hominal, ele tem a potencialidade espiritual. E o número 10 é o número do homem gerado à imagem e semelhança de Deus. Então Jesus dá 2 5 e dá o 10 como dica, dizendo: olha, esses homens não têm condições, né? Os 2 são devedores e não têm como pagar. Mas o objetivo deles, essa dívida, na verdade, é o compromisso deles chegarem a ser filhos de Deus. Isso é o que eles deveriam realizar, né? Mas os 2 estão sem nenhuma condição. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 e outro devia 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais a este Senhor? Olha, a primeira questão aqui é a eliminação, né, dessa ilusão humana de que nós podemos evoluir pelo nosso mérito ou fazendo atos bons apagar o nosso passado ou transmigrarem a vários corpos, em várias vidas, planetas ou almas ou planos e com isso conquistarmos a nossa evolução. Esses 2 devedores que representam o homem no planeta Terra, eles não têm condições em si mesmos de pagar essa dívida, de chegar a filhos de Deus. Não há possibilidade na natureza humana de realizar isso. É impossível a natureza humana fazer isso.
Não há karma, não há evolução, não há serviço bom, não há beneficência que eu faça que possa me dar esta qualidade. Perceba, os dois devedores são insolventes, eles não têm como pagar. Um deve muito mais, mas os dois estão na mesma condição. É importante você entender isso. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Olha, perdão, misericórdia, compaixão, isso tudo é traduzido com uma palavra, a graça divina. A graça é aquilo que nós recebemos e aceitamos livremente do nosso Mestre, Senhor, e do nosso Pai, Yahvé Elohim Adonai. Não é por mérito pessoal, não é por pagamento. A religião insiste em que nós façamos atos corretos para que possamos pagar a nossa salvação. A religião faz listas, principalmente na área sexual, né, que é o caso aqui dessa mulher, é o lugar onde mais se joga holofote, né, que se exige comportamento e conduta. Mas o homem ou a mulher, por nenhum outro modo, no seu global, não tem condições de gerar essa qualidade de filho de Deus. Isso realmente é graça, compaixão, misericórdia. Isso se chama o amor, a graça de Deus que nos é dada gratuitamente. Então aqui fica bem claro na figura de Jesus, não tendo eles com que pagar, perdoa-lhes a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Olha, aqui entra um problema muito sério, né? Jesus diz, olha, o teu julgamento foi bom, Simão. Só que os dois não tinham com que pagar, né? Os dois deveriam ser gratos. Agora, são os pecadores que vão amar mais? São os que mais pecam? Então, o que se está dizendo? Que é necessário pecar, que é bom pecar, que é importante você ser o maior dos pecadores para você amar mais? Você entende isso assim? Como é que você entende? Porque parece que toda a aprovação da parábola é para aquele que mais peca. Então, esta é a maneira da graça, não de aprovar o pecado, não de dizer que você tem que ser o maior pecador, mas para dizer que não há distinção, na verdade. Sei que é uma maneira sutil de dizer isso, né? Mas como a nossa religiosidade ela pesa mais em quem fez coisas mais erradas, ela cobra mais, Jesus cria um contrapeso, dizendo, olha, na verdade, aquele que mais pecou é aquele que mais pode ser grato. A graça alcançou a todos, né? E ele vai dar um exemplo triste aqui deste acontecimento, ele vai comprovar isso, né? Dizendo isso. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Deixa eu te falar algo aqui. Era tradição, era boa educação, fazia parte do hábito de você receber bem, porque as ruas não eram asfaltadas, as pessoas vinham sempre com poeira nos pés. Então era normal que você oferecesse, quando um hóspede entrava na tua casa, que você oferecesse água para que ele pudesse lavar os pés e entrar com os pés limpos na tua casa. E aqui aconteceu algo interessante, né? Simão, né? Com muita gente para atender, preocupado com a sociedade, preocupado com vários afazeres, né? Descuidou dessa maneira de receber Jesus. Isso revela, né, aonde estava o coração de Simão, né? Que estava muito mais no âmbito horizontal, social, né? Ou seja, ele estava mais preocupado
em apresentar-se como curado para a sociedade, para se reintegrar ao seu antigo padrão de prestígio, porque talvez como leproso ele ficou muito desqualificado, e ele esqueceu-se completamente daquele que o havia curado. Pelo contrário, né, ele, além de não receber Jesus dessa maneira que seria o devido, e ele se descuida completamente, nem percebe isso, né, de tão que ele está ligado em coisas horizontais, ele perdeu a sua sensibilidade, né? Aliás, a lepra, ela era uma destruição do sistema nervoso do corpo, né? Ela vai tirando a sensibilidade da pessoa, ela vai literalmente apodrecendo, ela vai perdendo a circulação sanguínea e os pedaços do corpo vão caindo. Uma doença terrível, né? Mas ela era muito símbolo também da nossa falta de sensibilidade espiritual. E é isso que Simão apresenta, né? Ou seja, ele estava ligado na festa, ele estava ligado na religiosidade, ele estava ligado que aquilo estava prejudicando a sua festa, mas ele não atentou que aquele homem que o havia curado, se foi esse o caso, ou pelo menos daquele profeta que estava na sua casa quando chegou, que ele tivesse dado atenção e tivesse recebido Jesus como era devido. Jesus então agora coloca isso para ele: eu entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com suas lágrimas e enxugou com os cabelos da sua cabeça os meus pés. Olha aqui, e ele continua dizendo: não me deste ósculo, mas essa desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Olha que coisa incrível, né? Era muito comum que você beijasse a face daqueles que você estava recebendo em honra, né? Era uma ética, um hábito, e Simão estava tão envolvido, tão insensível, que Jesus entrou e ele não foi receber Jesus, dando-lhe o ósculo, né? E agora, tudo que ele não fez, esta mulher estava fazendo de uma maneira muito mais acentuada, porque ela estava beijando os pés dele, derramando as suas lágrimas sobre os pés de Jesus, beijando os pés de Jesus, né? Pés que ele não havia inclusive lavado, né? E ela estava limpando com as suas lágrimas e beijando os pés do mestre. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Outra maneira muito elevada de se receber alguém era dar água para os pés, era beijar o rosto, né? Era dar unguento, porque a pessoa normalmente vinha debaixo do sol, vinha com o vento e com a aridez, então você refrescava o teu convidado, dando a ele um óleo para que ele refrescasse a sua pele e se sentisse melhor, né? E Simão não fez isso, mas aquela mulher pegou o óleo mais caro e estava lançando sobre os pés de Jesus. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Olha, essa frase é de arrebentar, né? A nossa religiosidade, né? Pois te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados. Por quê? Muito amor. Então, o que verdadeiramente é o amor, né? Essa mulher encontrou o sentido da vida. Ela descobriu porque estava viva. Amar é entrar numa conexão de uma rede que representa a própria vida interligada em toda a criação. Ela não sabia por que vivia, ela não tinha motivos de ter virtude ou honra, ela não tinha razão para um comportamento ético, ela não tinha visão, não enxergava nada disso. Mas a partir do momento em que ela foi tocada pela vida e a verdade se revelou aos seus olhos, ela passou
a compreender a vida de uma outra dimensão. E isto é o amor, é a maneira como ela passou a olhar para todas as coisas, a compreender todas as coisas. E aí ela entendeu as trevas em que ela habitava, o lugar onde ela estava, que era de total dessentido, de falta de sentido, e ela descobre o sentido. Então, ela olha para cada gesto seu, para cada ato seu, que foi mal vivido, e há dentro dela o arrependimento, há dentro dela o desejo de uma entrega total e profunda àquele que é seu Senhor, Mestre, Redentor, aquele que é seu Pai, o infinito, que a gerou, o desejo de saúde e de vida se estabelece nela. Agora, o Simão foi curado da lepra, teve todo esse ato, mas ele estava ainda querendo voltar para a sociedade, para a importância que ele tinha, para a vida e para a posição social que ele ocupava. Então, não houve o despertar do verdadeiro sentido para Simão. Ele volta ao sentido antigo da vida dele. Maria não, Maria vai para um novo significado da sua existência. Ela compreende o sentido de ser realizada a imagem e semelhança de Deus. Ela encontra a verdade a respeito do seu ser e ela agora quer se integrar a isto. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Bom, este é o Agnus Dei, né? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa cristificação. Era do espírito deste hebreu que nós seríamos justificados, não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça dele, da harmonia dele, do amor dele. E ele mesmo viveu com o seu Pai, não no cumprimento de regras, não no cumprimento de esforço pessoal. O que ele sentia pelo Pai era alegria, prazer e amor. Ele vivia a espiritualidade porque amava a Deus, porque tinha descoberto o sentido da sua existência, a realização e o significado da sua vida, cumprindo Gênesis 1:26. Ele era o homem que se tornaria filho de Deus. Ele era o Messias de Israel. Ele era o Messias da humanidade. Esse era o sentido da vida dele. E para cada homem ele queria transferir a mesma luz, mostrar a cada um qual era o sentido da sua existência, que também era de ser irmãos dele, filhos adotivos em Deus, realizarem o ser cósmico, chegando a filhos de Elohim Adonai, de Yahvé Elohim Adonai, o eu sou que sou, que queria se manifestar na vida de cada ser humano, na verdade, que nasceu na Terra. Este é o propósito para a vida, para cada ser humano que nasce. E este homem estava vivendo este propósito e arrastando com cordas de amor a todos que estavam perto dele e que se abriam para isso. Evidentemente, alguns, como nós vimos nesse texto, o arquétipo de Judas, por exemplo, que é aquele que intelectualiza e endurece tudo, olha tudo horizontalmente, e infelizmente até o próprio Simão, que havia sido curado por ele, Judas era um que havia sido chamado por ele, mas esses homens continuam ainda em sono profundo, não despertaram para a verdade e para a vida que estava ali ao lado deles. É um perigo e um risco que todos nós corremos, né? Então, este é o Agnus Dei. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha, é interessante que ao final, né, ele diz: a tua fé te salvou. O que é a fé? Fé, Paulo vai explicar mais adiante, ou o autor do livro dos Hebreus, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então, é algo fundamentalmente sabido, né? Através das Escrituras você tem esse firme fundamento, e ela estava tendo a experiência do derramar desse Espírito no coração dela. Então, fé é experiência espiritual e conhecimento nas Escrituras da verdade de Yahvé Elohim Adonai. E ele disse: olha, isto faz com que você se integre à vida de Deus, né? Então,
Com isso nós encerramos essa segunda parte, concluímos. Nós somos o movimento Consciência Hebraica, queremos agradecer a você que esteve aqui com a gente. Se inscreva no nosso canal, indique o nosso canal para alguém, faça e deixe algum comentário, o YouTube valoriza isso e vai passar o vídeo para mais pessoas. Também estamos lá no Telegram, você acessa vários arquivos do passado lá, e estamos melhorando cada dia mais o Instagram e o Facebook. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a vida infinita esteja sobre você, que esse despertar de consciência aconteça para uma jornada rumo ao infinito. Até o nosso próximo encontro.